Quando a ansiedade aparece, parece que o problema é o medo, a sensação no peito, o pensamento acelerado, a urgência de sair, de fugir, de se proteger. Mas, olhando com mais profundidade, o que realmente te paralisa não é o medo em si. É a dúvida. E se eu não aguentar? E se eu perder o controle? E se eu não conseguir lidar com isso? Ou seja, o problema central não é a sensação. É a falta de confiança na sua capacidade de atravessá-la. E isso muda completamente a forma de enxergar a ansiedade. Porque não se trata de eliminar o medo. Se trata de reconstruir algo mais profundo. A confiança interna. Seu corpo reage como se algo estivesse errado. Mas, muitas vezes, não há perigo real. O que existe é uma interpretação. E essa interpretação vem carregada de um pressuposto silencioso. E isso é demais para mim. Quando você acredita nisso, qualquer sensação ganha peso. Mas, quando você começa a questionar essa ideia, o cenário muda. Porque a ansiedade deixa de ser um sinal de incapacidade e passa a ser apenas uma experiência desconfortável. O pensamento, e se eu perder o controle, é muito comum. Mas ele não fala sobre perder o controle de fato. Ele fala sobre uma crença. Eu não confio que vou continuar sendo eu mesma. E isso gera um tipo muito específico de ansiedade. Uma ansiedade existencial. Porque coloca em dúvida a própria identidade. Mas, na prática, o que se observa é o contrário. Pessoas com esse medo são extremamente controladas, extremamente cuidadosas, extremamente conscientes. Ou seja, o medo não reflete a realidade. Reflete a insegurança interna. Quando você não confia em si mesma, tenta encontrar garantias fora. Isso é normal. Isso é seguro. Isso nunca vai acontecer, né? Mas a vida não oferece esse tipo de certeza. E quanto mais você tenta encontrar, mais percebe que ela não existe. E isso aumenta a ansiedade. Porque você depende de algo que não pode controlar. O estoicismo é direto. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Você não controla. O que vai sentir? O que vai pensar? O que pode acontecer? Mas controla. Como responde? O que faz? Como se posiciona? E quando você desloca sua energia para o que depende de você, a ansiedade começa a perder força. Você pode buscar segurança em várias formas: pessoas, lugares, rotinas, objetos, estratégias. E isso pode ajudar momentaneamente, mas não resolve o núcleo. Porque o problema não é o ambiente. É a relação com você mesma. Enquanto você não confiar que consegue lidar, vai continuar dependendo de algo externo. Quando você não confia em si, evita. E quando evita, não testa. E quando não testa, não constrói evidência. E, sem evidência, a confiança não cresce. Então o ciclo se mantém. Falta de confiança. Evitação. Ausência de experiência. Mais falta de confiança. E isso precisa ser quebrado. Você pode tentar se convencer. Eu consigo. Mas, sem experiência, isso não sustenta. A confiança real vem de fazer, sentir, permanecer, perceber que consegue. E isso não é confortável, mas é transformador. Você pode estar evitando desconforto, mas é justamente ele que constrói a confiança. Cada vez que você permanece em uma situação difícil, você envia uma mensagem para o cérebro: eu consigo lidar. E isso, repetido, constrói algo sólido. Esperar se sentir pronta é uma armadilha. Porque a confiança não vem antes. Ela vem depois. Depois da ação. Depois da exposição. Depois da experiência. Você não começa confiando. Você começa agindo.
Existe uma ideia muito comum de que confiar em si mesma significa se sentir segura. Como se, antes de agir, você precisasse ter uma sensação interna de estabilidade, clareza, certeza. Mas, na prática, isso quase nunca acontece. Principalmente quando você já tem ansiedade. Porque a ansiedade justamente remove essa sensação de segurança. Então, se você condiciona a ação a esse sentimento, você fica travada. O ponto de virada é entender algo contraintuitivo. Confiança não é um sentimento que vem antes. É uma postura que você adota durante. Você pode sentir dúvida e agir. Pode sentir medo e continuar. Pode não se sentir segura e ainda assim se mover. E é exatamente esse movimento, feito sem garantia, que começa a construir a confiança real. Quando a ansiedade sobe, vem aquela sensação: isso é demais. Eu não vou aguentar. Eu preciso sair agora. E essa sensação é extremamente convincente. Ela parece um limite real. Mas, se você observar com honestidade sua própria história, vai perceber algo importante. Quantas vezes você já sentiu que não ia aguentar? E ainda assim aguentou? Mesmo desconfortável. Mesmo querendo fugir. Mesmo achando que não dava. Isso mostra uma coisa fundamental. A sensação de limite não é o limite real. Ela é uma interpretação do corpo sob estresse. E quando você começa a ver isso, você cria um espaço entre o que sente e o que é verdade. E nesse espaço, a confiança começa a nascer. Uma das coisas que mais destrói a confiança interna é a hipervigilância. Você se observa o tempo todo. Como eu estou me sentindo? Meu coração está normal. Isso é um sinal de algo ruim? E isso cria um estado constante de alerta. Como se você estivesse sempre procurando um problema. Mas esse tipo de atenção não te protege. Ele te fragiliza. Porque quanto mais você monitora, mais encontra sensações. E quanto mais encontra, mais duvida da sua capacidade de lidar. A confiança cresce no sentido oposto. Quando você reduz o monitoramento e permite simplesmente viver a experiência. Pode parecer lógico tentar controlar tudo. Os pensamentos, as sensações, as reações. Mas isso tem um efeito invisível. Reforça a ideia de que você não é capaz de lidar com o que acontece naturalmente. Porque, no fundo, o controle excessivo carrega uma mensagem. Sem isso, eu não dou conta. E isso enfraquece sua relação com você mesma. O estoicismo aponta um caminho diferente. Não é controlar tudo. É aceitar que nem tudo será controlável. E ainda assim continuar agindo. E isso fortalece algo muito mais importante do que o controle. Autodomínio. Buscar garantias parece segurança. Mas, na verdade, é dependência. Você tenta prever o futuro. Evitar riscos. Se proteger de qualquer possibilidade. Mas isso te coloca em uma posição frágil. Porque você depende de algo que nunca é totalmente certo. Quando você começa a abrir mão dessa necessidade, mesmo que aos poucos, algo muda. Você deixa de precisar que o mundo seja previsível. E começa a confiar que você consegue lidar com o imprevisível. E isso é muito mais poderoso. Não existe confiança sem experiência. E não existe experiência sem exposição. Você precisa se colocar em situações que geram desconforto. Não para provar algo, mas para aprender. Aprender que você sente e continua. Você teme e não acontece o pior. Você duvida e ainda assim consegue. Cada exposição é uma evidência. E a repetição dessas evidências constrói algo sólido. Algo que não depende de motivação, mas de vivência. Quando a ansiedade se prolonga, é comum surgir um rótulo interno. Eu sou fraca. Eu não consigo. Eu sou diferente. Mas isso não é identidade. É padrão.
Você aprendeu a evitar. E isso reduziu suas experiências. E isso afetou sua confiança. Mas padrões podem ser mudados. E isso é extremamente importante. Porque tira o peso da identidade e coloca no comportamento. E comportamento pode ser treinado. Muitas vezes, você interpreta o desconforto como sinal de que algo está errado. Mas, no processo de reconstrução da confiança, ele é esperado. Sentir medo ao tentar algo novo. Sentir ansiedade ao sair da zona de conforto. Isso não é regressão. É avanço. Porque significa que você está indo além do padrão antigo. E cada vez que você permanece nesse desconforto, você fortalece sua capacidade de lidar. Existe uma confusão muito comum. Achar que confiar em si mesmo é ter certeza de que tudo vai dar certo. Mas isso não é confiança. É ilusão de controle. A confiança real é diferente. Ela diz: eu não sei o que vai acontecer, mas sei que consigo lidar com o que vier. E isso muda completamente a relação com a vida. Porque tira o foco do resultado e coloca na capacidade. No final, tudo converge para um ponto muito profundo. Você não precisa mais viver tentando se proteger de você mesma, dos seus pensamentos, das suas sensações, das suas reações. Você pode confiar que, mesmo com medo, você continua. Mesmo com dúvida, você age. Mesmo com desconforto, você permanece. E isso reconstrói algo que a ansiedade tinha abalado: sua relação com você mesma. E quando essa relação se fortalece, a ansiedade perde o poder. Não porque ela desaparece, mas porque você não depende mais de eliminá-la para viver.